Hello, povo! Mais um episódio do Papo Nutritivo comigo, Thalita Fernandes. Nessa sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui juntinho, mais um episódio, né? E se você está chegando aqui agora, por favor, gente, se inscreva no canal, porque está muito legal todos os episódios, né? E hoje estou aqui para falar de saúde, autoestima, beleza, envelhecimento, continuando sendo lindo, gente, né? Estou aqui com Camila Pedruzzi, mas minha dermato! Ai, pera, só um minutinho. Eu vou dar corda aqui pra boneca falar, gente. Quem dera. Parece uma boneca. Quem vê assim até acredita, né? E aí, Camila, conte-me tudo, conte-nos tudo, né? Vamos contar todos os segredos da dermatologia hoje. Verdade. A gente estava até conversando no começo, né, que eu falei, gente, vou pegar só algumas coisas, porque se a gente for falar tudo de dermatologia, de todos os procedimentos, de tudo, caramba, acho que a gente vai ficar aqui pelo menos uns 3 episódios de 40 minutos cada um. Não, e cada episódio ia ter mais dúvida, mais pergunta, e aí vai se estendendo. Verdade. Não que a gente não possa fazer mais um depois, né? Com as perguntas. Sim. A gente sabe que hoje a autoestima é igual saúde igual autoestima, e tá tudo muito relacionado, né? E aí, aquela tipo, primeira pergunta, em relação aos pilares do envelhecimento, né? Quando eu sei que eu estou envelhecendo? Quando, tipo, eu hoje me olho no espelho e falo, meu Deus do céu. Até parece, tá cuidando. Tá chegando. Mas quando eu sei, assim, os pilares, né, do envelhecimento... Sim. O que a gente observa é que com o passar do tempo a gente vai tendo uma perda de gordura, a gente vai tendo esses coxinhos gordurosos da face, eles vão se deslocando, a gente tem perda de colágeno. Então depois dos 25 a gente perde geralmente 1% de colágeno por ano, né? A gente 25? Cedo? Cedo. Sim. Os nossos fibroblastos, que são as células que produzem colágeno, eles vão parando de funcionar. Então você vai tendo já... perdendo aquele estoque, né, que você produziu nesse tempo. A gente tem reabsorção óssea também. Então, com o passar do tempo, você vai tendo aquela sensação de que o rostinho tá derretendo. Sim, né? eu sinto essa sensação, gente. Não tá eu olho no sentindo, espelho, eu tô quase colocando um durex. Aquela fitinha, assim? Sim, um durex, assim, toda vez que eu vou sair, porque tá derretendo real. E aí vai descendo. Você vai tendo essa sensação de que ele vai descendo. Formando o bigode chinês. Começa a pendurar aquela gordurinha do jaw. Sim. Né? Fica, o cantinho do lábio começa a ficar um pouquinho mais caído. As ruguinhas vão aparecendo. E quando você tem um emagrecimento junto com o envelhecimento... aí é mais intenso ainda. A cara cai toda. O rosto do atleta, ele sofre mais. Sim. Porque você tem uma perda de gordura, você não vai ter só no corpo, né? Você tem na face também. Eu vejo isso mais em atletas de endurance, tipo triatleta, porque tem a questão da corrida. Porque você tem impacto também, que influencia, né? A lei da gravidade vai acabar pesando um pouco mais. Então, você perde gordura, já tá perdendo colágeno por conta da idade. Geralmente um triatleta já não tem os seus 15 anos, né? Já tá... Sim. Então, acaba juntando. São multifatores, né? Que vão acabar influenciando nesse processo. Entendi. E quais são os queridinhos, assim? Porque são vários. Hoje tem... Gente, surge eu acho que cada ano ou cada 6 meses deve surgir um procedimento. Né? Não dá pra ficar desatualizado. Sim. Porque todo dia tem um procedimento novo, uma tecnologia, né? Mas, apesar de cada dia ter uma novidade, tem aqueles que não perdem seu lugar, né? Hoje, se eu for colocar assim na balança, 80% dos procedimentos estão em primeiro, Botox, né? Toxina botulínica. Não tem. É o mais queridinho de todos. Até porque geralmente é onde a maioria começa. Né? Sim. É o primeiro procedimento. É a porta de entrada na estética, é geralmente pelo Botox. E com quantos anos eu posso começar um Botox? Não tem uma idade certa. Sério? Você não vai olhar no artigo e vai falar, olha, só faça a partir dos 20 anos, dos 25. Não tem uma idade exata, tá? O que eu recomendo é geralmente assim, tô começando a perceber que
ruguinha já tá começando a ficar mais expressiva, tá ficando mais funda, ou começou a fazer um vincozinho leve. Aí não deixa pra muito tarde, não. Entendi. Porque a partir do momento que já vincou, tá estático, a gente já tem muito mais dificuldade pra reverter. Eu tenho uma curiosidade. Rugas é genético? Depende da pele? Depende da pessoa? Depende da raça? Enfim. Influencia muito. Sim. Geralmente, você vai observar, a população negra tem uma pele com uma característica de ter menos rugas, um processo de envelhecimento que demora muito mais. Quem pega mais sol também influencia, então o processo de Exposição envelhecimento... solar, né? Envelhece Muito. Depois comentar daquela foto que saiu recentemente, não sei se chegou a ver, de uma senhora que usou a vida inteira protetor solar no rosto, mas não usava no pescoço. Ah, tá. Foi um sucesso. Aham. E dá pra ver nitidamente a diferença Do rosto do com rosto com... para o pescoço em si. Assim. Até o autor do artigo afirmou que não tinha nenhuma... Ela não tinha feito nenhum tratamento, ela não tinha feito nenhum outro procedimento, era realmente só o protetor solar e a diferença era gritante, né? Então, protetor, quanto de sol você se expõe, a raça influencia, a mímica também. Tem algumas pessoas que vão ser muito mais expressivas do que outras, fazem muito mais a mímica. Então, essas pessoas vão tender a vincar mais. Eu tava vendo, alguém tava falando, um profissional falando sobre questão das rugas, e cada tipo de pessoa tem rugas, né? O padrão também, Essas né? ruguinhas aqui, gente, a pessoa sorri muito. Eu tenho áreas, ó, sorrindo toda hora. É bom, quer dizer que você tá muito feliz. E tem várias ruguinhas e tal. Aí acho que, tipo, pessoas aqui, né? Do bravo, Do né? bravo. Fala que são pessoas um pouco mais ansiosas e tal. Eu falei, gente, que legal, até isso. Até minha ruga fala. Ou não enxerga muito bem, que fica forçando ali sempre, Uhum. acaba influenciando, né? Ou é porque realmente tem um perfil mais de bravo, mais oponente, que acaba fazendo aquele vínculo mais profundo. Eu tenho, tá? Eu chego lá, Camila, por favor, tira a minha cara de bravo, que eu não sou brava, mas eu tenho essa cara. Eu tenho essa cara de bravo. E qual é a ação da toxina no rosto? O que ela faz, assim, que ela... Congela, né? Então, a toxina ela vai atuar paralisando a musculatura. Ou paralisando ou reduzindo o importante, assim, de uma forma significativa. De uma forma significativa a força do músculo. Então, por exemplo, na fronte, né, a gente quer diminuir aquela sensação de alerta, ele vai paralisar a musculatura, a gente tem como dar uma arqueada na sobrancelha, fazer esse efeito de congelar. Ou de reduzir, né? De uma forma natural. Mas a gente também não usa só com fins estéticos a toxina, que é interessante. Muito mais no âmbito da neurologia, eles usam para enxaqueca. Sim. Porque tem um componente muscular. Tem alguns benefícios, né? Que você faz o uso do Botox, não só para questão estética, né? Isso. A gente pode usar para quem tem uma força de masseter muito forte. ATM, né? Pra questão de bruxismo. Quem tem aquela musculatura que acaba ficando muito forte, às vezes acaba até usando no ranger dos dentes, né? Então pode utilizar também para suor, para hiperidrose, né? Que é esse suor excessivo, a gente pode fazer também. Mais axila ou vocês usam também porque tem uma hiperidrose palmar? Pode usar também. É mais raro da gente acabar fazendo, que geralmente é um procedimento mais desconfortável do que axilar. Axilar é mais tranquilo. Entendi. E é a maior procura. É um procedimento relativamente tranquilo. Tem o seu desconforto, mas nada que não dê pra aguentar, ainda mais com o anestésico tópico que a gente tem hoje em dia. Dura uma duração legal, geralmente de uns 6 a 8 meses. Imagina, 6 a 8 meses sem pizza. Sim. Sem subaqueira. Porque tem algumas pessoas, né, que sofrem com isso, sentem vergonha, porque chega num lugar e não pode levantar o braço, porque realmente tá com a pizza debaixo do braço. Eu já fiz, e é maravilhoso. Bacana. Fica um tempo significativo sem ter aquele desconforto de estar preocupado, se tá aparecendo na roupa. É bem bacana. Em relação ao renovar o Botox, sem pesar demais. Sim. Quando eu sei assim, agora tá na hora de renovar meu Botox. A gente fala assim, tem um tempo mínimo pra você poder fazer de novo. Tá? Antes de 3 meses a gente não recomenda. Porque senão você pode criar aquele efeito que a gente chama de efeito vacina.
Você começa a produzir anticorpo contra a toxina e daqui a pouco pode não estar funcionando. Deus me livre, né? Sim. Então, Tá a gente vendo, respeita. gente? Os excessos aí, por favor. Cuidado. Então, pelo menos 3 meses, 3 a 4 meses, você já pode fazer de novo. Mas a maioria vai acabar fazendo em volta dos 6 meses, que é quando você começa a observar que tem mais movimento. O primeiro mês, que logo após fazer a toxina, você sente aquele efeito mais congelado. Parece que às vezes não tá com tanta força para expressar. E depois do primeiro mês ele vai decaindo. Então você vai observando que vai voltando a musculatura a mexer. Mas lá por volta do 4º mês, 5º mês, aí você já praticamente perdeu o efeito. Aí já tá liberado para você voltar. Eu fico assim, cara de bravo. Tá. Apareceu, gente. Tá na hora. Mas o que é legal é que, assim, quando você faz a toxina com uma regularidade, você vai perdendo força. Porque é igual a academia, né? Se você não tá ali malhando, você vai atrofiando. Sim. A musculatura da face é a mesma coisa. Você não tá ali estática. Você perdeu aquele tempo que você não tá forçando aquela musculatura. Então, até com o passar do tempo, você consegue aumentar o intervalo entre as aplicações. Então, antes, eu precisava vir aqui fazer a cada 4 meses. Não, daqui pra frente, daqui a 6... Eu tô 6 meses sem fazer e tô tranquilo. Entendi. Entendeu? Você consegue, às vezes, até aumentar esse intervalo. A gente falou de Botox e agora tem um também queridinho. Queridaço agora, né? Queridaço. Que é o ácido hialurônico. Que são os preenchimentos, certo? Isso. Então, gente, pra preencher, a gente usa ácido hialurônico. Isso. E Botox pra dar uma esticada, uma paralisada e você não ficar com tantas rugas. Exato. E o ácido hialurônico, onde eu posso colocar? As aplicações são inúmeras, né? O ácido hialurônico, a gente tem uma gama muito grande de ácidos, né? Ele é uma substância que a gente vai utilizar para dar volume ou para preencher alguma região que está em falta. E ele tem desde os mais levinhos, que vai ter mais um potencial de hidratação da pele, como se fosse uma hidratação injetável, até os mais pesados, onde a gente quer volume mesmo. Então, a gente pode, por exemplo, preencher um queixo em quem é mais retrognata. Então, tem aquele queixinho pra dentro, a gente pode preencher ramo de mandíbula. Perdeu o contorno facial, a gente pode colocar um pouquinho. Às vezes é um público masculino que gosta mais de ter um maxilar mais marcado. Quadrado. Sem ficar com cara de cachumba também, por favor. Sim, né? sim. A gente vê hoje em dia cada coisa também. Tem gente perdendo a mão, né? A gente pode preencher região de olheira, lábio, né? Sulco. Então, a gente pode reestruturar, né? Devolver volume onde já se perdeu. Ou se você geneticamente já tem um lábio fino, queria um lábio, por exemplo, mais volumoso, a gente pode botar um pouquinho mais também. E o ácido hialurônico, você faz também para algum procedimento igual Botox em relação à hiperidrose ou ele não? Assim, quando você fala de assimetria, às vezes, né? Que talvez não seja um cunho tão... Às vezes tem pessoas que têm uma assimetria muito importante. Aí você vai fazer com o intuito de devolver uma estética mais favorável. Eu já ouvi falar também de articular, mas seria uma outra qualidade de ácido hialurônico, né? Sim. Também ajuda nessa questão de saúde mesmo. Mas é mais... O ácido hialurônico acaba sendo mais estético. Legal. E a gente fala, como você falou lá no comecinho, em relação ao colágeno. E existem máquinas, enfim, bioestimuladores. Isso. Polêmica. Colágeno polêmica. Alerta polêmica. O tal do colágeno é polêmico, né? Porque alguns falam, será que eu tomo colágeno? Ou eu não tomo colágeno? Tomar colágeno é melhor você comer saudável? Sim. É melhor você investir num bom whey do que você tomar o colágeno, né? Mas o colágeno aplicado, Aí sim. ele sim vai... Isso. Aí os procedimentos que a gente faz no consultório que estimulam a produção de colágeno, eles têm mais comprovação científica, né? Então, porque você está injetando uma substância, na verdade, não é um colágeno em si, mas é uma substância que vai ativar a sua célula produtora de colágeno. Então, você ativa o fibroblasto, causa um processo inflamatório que não é visível ao olho nu, e aí essa célula volta a produzir.
Então, você tá trabalhando aquele banco de colágeno que você foi perdendo a partir dos 25, né? E aí, a gente tem opções de estímulos injetáveis. Então, são substâncias que a gente injeta que vão produzir o colágeno. E tem também as tecnologias, né? Sim. Que o principal é o ultrassom microfocado, né? Que a gente ouve falar mais, né? Que vai estimular esse efeito de lifting, causar essa tração. Ou pelo menos, é claro que não é um efeito de cirurgia, né? Sim. Mas pelo menos retardar o processo de envelhecimento, evitar que você sinta com que essa queda continue. Que a minha cara caia. Exatamente. E aí usa esses bioestimuladores. Tem os bioestimuladores, né, injetáveis Isso. no local. E tem uns daquela máquina maravilhosa. Te torturei. Mas é por um bom motivo. Sim, por um bom motivo. Gente, a gente sofre, né? A mulher sofre, né, cara? Não é? Não tem um procedimento que você fala, vai lá e fala bem assim, ai, caramba, Senti muito nada. confortável, não senti nada. Assim, claro, né? A gente tem os anestésicos, tem como você diminuir a dor, mas sempre existe um incômodo. Sim. O Sculptra não, o Ultraform. Ultraformer. Isso. O Sculptra é o injetado. Isso. O Sculptra é uma das opções de injetável. A gente tem outras marcas também. Tem Eleva, tem Elancet, tem Radiesse. São todos... Alguns têm substâncias diferentes, né? Mas todos com o intuito de estimular de forma injetável a produção de colágeno. O Ultraformer é uma máquina, né? É uma marca também, que tem outras marcas também no mercado, de ultrassom. E o ultrassom, ele vai aquecer, ele emite onda, né? Aquece a pele, faz um processo como se fosse uma coagulação e dá aquela colada. Sim. E aí ele vai dar a camada mais superficial da pele até chegar lá próximo à musculatura. Então, por isso que ele faz esse efeito de sensação de lifting. Sim, eu senti que eu fiz igual aquela... Gente, eu acho que não é da época de vocês, né? Aquele Zorra Total. Ah, claro! Aquela mulher ficava com a cara assim, ó. Ela chegava com a cara... Eu senti um pouquinho assim, né? Puxando, mas eu senti que ficou ótimo. A papada também é ótimo. Eu acho que é uma das regiões que você vê um resultado mais rápido. Então, geralmente, quando a mulher faz papada, você já fala, agora vai funcionar. Sim, verdade. Eu gostei bastante. E tem os bioestimuladores também faciais e tem os bioestimuladores também para corporal, né? Então, por exemplo, após gestação, onde você observa que o abdômen começa a ter aquela flacidez. É claro que você distendeu muito, né? Voltar a pele ao normal, tem uma flacidezinha, principalmente perto do umbigo. Então, a gente pode fazer um estímulo de colágeno ali. Tanto injetável, até como tecnologia também, até como Ultraformer. Dá pra fazer. Corporal, bumbum, pra dar aquela levantadinha. Sim, dá a gente faz ali na moldura do bumbum pra dar aquela levantada. Até ajudar também embaixo das celulites, né? Que são uma fibrose, a gente vai passando a cana ali por baixo, descola aquela fibrose e já injeta o produto ali pra devolver aquela pele no lugar. É claro, assim, que a quantidade de sessões, a quantidade de frascos vai variar de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que vão ter resultado melhor, às vezes por uma genética melhor, às vezes por já fazer uma atividade física, já ter uma alimentação mais regulada, né? Isso tudo vai complementar. Geralmente, esses procedimentos corporais, eu gosto de colocar assim como a cereja do bolo. Sim. Não adianta você querer fazer o procedimento e esperar que ele seja um milagre. Sim. Né? Se você não faz o trabalho de casa. Sim, o episódio passado foi com uma fisioterapeuta dermato, né? E ela também era da parte de estética, esteticista. E aí ela fala, gente, não existe procedimento milagroso, né? A gente tem que fazer a base que é dieta, que é uma alimentação saudável, que é um treino. Porque eu quero um bumbum legal, um bumbum redondo, mas... Né? Eu não quero ter trabalho. A gente precisa ir pra academia, até porque a gente precisa fortalecer a musculatura, né? Com certeza. Se você não tem uma musculatura saudável, né? Não adianta você querer trabalhar só a pele, né? Sim. Eu esqueci de fazer uma pergunta lá no ácido hialurônico. Tem quantidade ideal pro tipo, ou depende? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Não tem, assim, uma quantidade máxima. A gente vê, assim, pessoas que vão para fazer uma harmonização que saem com 10 seringas no mesmo dia. Não tem uma quantidade máxima que você possa fazer
de uma vez ou no total. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, assim, eu prezo mais pela naturalidade. Então, prefiro fazer de uma forma gradativa, para você ir se adaptando, acostumando. Não ver uma mudança tão radical, né? Mas essa quantidade, assim, um limite não tem uma regra. Vai de acordo com pessoa para pessoa. De profissional para profissional também. Sim. E depende também, né, do que a pessoa vai, tipo, hoje eu quero mudar minha cara, fazer um transporte. Quero ser outra hoje. Sim. Então não tem, né, essa quantidade ideal do que você tem que fazer. A gente falou sobre os procedimentos maravilhosos todos, né? E provavelmente deve ter muito mais. Não, com certeza. É porque cada dia é uma novidade. Se a gente daria pra fazer um dia só de corporal. Aí a gente fala de radiofrequência. Sim. Que tem também o resultado. A gente tem outros procedimentos de peeling, né? Sim. Que também. E é uma gama muito grande. E pra flacidez, assim, você falou de radiofrequência. E pra flacidez, assim, seria ideal o Ultraform? É bacana? Pra corporal? Pra face. Pra face, ele vai... Tanto o Ultraform quanto o injetável, eles vão trabalhar a flacidez. Tá? Eu gosto, assim, às vezes, de avaliar a necessidade de cada um. Porque, às vezes, você tem um rostinho mais pesado, um rostinho mais redondo. Onde, às vezes, o injetável, ele pode, querendo ou não, volumizar um pouquinho. Às vezes, fazer igual o Kiko. Ficar redondo. Então, às vezes, nesse caso, a gente prefere, por exemplo, o Ultraform. Que ele tem também uma ponteira que vai chegar até trabalhar gordura. Você pode ter aquele efeito de bichectomia, de ficar o rostinho mais fininho, às vezes só usando o Ultraform. Então, gente, hoje é um mundo, né? Não Porque é? eu também tava vendo um post seu e falando sobre como afinar o rosto. Porque muita gente, né? Teve um tempo aí que quase todo mundo tava fazendo bichectomia pra poder fazer esse rosto mais fino. E às vezes, dependendo da quantidade de gordura que você tira, você pode acabar prejudicando no seu processo de envelhecimento, né? Acelerando, porque você perdeu uma sustentação. Sim. Então, você tem que pesar a mão de quanto que você vai tirar. Então, geralmente, o Ultraform, ele acaba sendo menos invasivo. Às vezes, você tem um efeito de afinar, mas sem prejudicar, né? De acelerar o seu processo de envelhecimento. Tá estimulando colágeno, dá aquela afinadinha. Sim. Então, procedimentos, falamos de alguns mais usados. E agora a gente entra num tema triste, gente, para mim, tá? Porque nós, mulheres que temos melasma, sabemos o quanto é complicado. É difícil. O quanto você... E mexe, porque é como rosto, e mancha, e mexe mais ainda com a autoestima. Eu lembro uma vez que eu falei com você, cara, eu parei de surfar, eu parei de correr na praia, porque eu estava ficando manchada. Sim. E aquilo me incomodava demais. Então você acaba deixando de fazer algumas coisas que você gosta por conta de uma mancha no rosto. Né? A minha, eu vejo, assim, né, em comparação com outras pessoas, eu vejo que, tipo, é tranquilo. Mínimo. Porque tem algumas que são umas manchas mais muito marcadas, mais intensas, né? Então, o melasma, ele é muito estigmatizante pra mulher, né? Então, o que a gente mais escuta no consultório é: eu queria sair sem estar com a minha mancha aparecendo. Eu queria sair sem maquiagem, sem precisar cobrir, né? E a pior parte, assim, é que até hoje, na medicina, a gente não tem uma cura pro melasma. Sim, é isso que eu ia te perguntar agora, né? Em relação à cura, porque muitas vezes existem profissionais que, tipo, fazem protocolos, que Milagrosos. são milagrosos, que isso, que aquilo, outro, e depois você fica no inverno ótimo, e quando você vai por qualquer coisinha, brum, aparece tudo de novo. E tudo que você gastou, gente, é um gasto. Né? Porque você fica tão assim... Você investe. E fica... eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Agora eu vou para aquilo outro. Você fica tanto querendo se livrar daquela mancha... Sim. que você acaba, quando você vê, fala, caraca, gastei pra caramba com essa mancha. O que eu gosto de falar, geralmente, na primeira consulta, olha, não tem uma cura. Não tem um tratamento milagroso que a gente vai fazer e nunca mais vai voltar a sua mancha. A gente tem que aprender a lidar com o quadro. Então, assim, a gente tá no período de inverno, vamos intensificar seu tratamento.
A gente vai fazer um peeling, vai passar um ácido mais potente, a gente ajusta tudo, porque é um período adequado pra gente caprichar. Mas ao chegar no período de verão, mesmo que você não pegue o sol diretamente, não vou ficar na praia. Mas a gente tem um mormaço. E o próprio calor, ele ajuda a ativar a mancha. Então, não é só ficar lá no sol, né? Então, a gente tem que saber lidar que vai ter um período que vai estar pior. A gente vai ajustar o seu tratamento para aquele período. E depois a gente vai correr atrás do prejuízo. Entendi. Né? Então, às vezes, não é só a praia, não é só o mormaço na rua, é o calor no fogão. Do fogão. É o secador de cabelo. Tudo isso pode influenciar, né? O que eu gosto de alertar, até é legal de falar, que tem alguns pacientes que falam, mas doutora, eu fui na praia, eu botei chapéu, botei protetor, fiquei Tava com de o rosto roupa quase. embaixo da barraca, mas a mancha piora. Porque a gente tem radiação indireta, né? Porque reflete na areia. Às vezes você fica lá com as pernas todas pra fora. Pegando sol. E mesmo assim, né? Isso ativa a produção do hormônio que estimula a melanina. Então, o solzinho que você pega na perna, ele não vai... O hormônio que produziu por aquele estímulo, ele não vai ficar só ali. Ele vai pro corpo todo, então pode piorar a sua mancha, né? Então, a gente vai adequando com a necessidade. Por exemplo, não vou pedir pra você deixar de surfar, deixar de fazer suas atividades que te trazem bem-estar. Sim. A gente vai adequando a sua rotina até um resultado que você esteja satisfeita. Né? Sabendo que a gente também, às vezes, não pode ter tudo. Sim. Né? Verdade. Eu gosto, assim, do estilo, né? De como você trata e de como você vê, que não é uma coisa que se torna pesada, porque a gente já tem, ai caramba, meu Deus, já tem aquele peso em si, né? E aquele monte de coisa, aquele monte de dermocosmética. Eu sou uma pessoa que eu não tenho rotina de ficar. Eu tenho rotina, assim, de passar filtro solar todos os dias direitinho. Por favor. Não vou brigar. Filtro solar todos os dias direitinho. Mas, por exemplo, às vezes passa 2 dias sem eu ter que usar ácido, sem eu ter que acordar de manhã e passar todos os antioxidantes. Passa batido na correria e tal. Então, assim, eu sempre falei, eu não quero ficar só presa a isso, aquela coisa maluca. E aí você, não, então vamos fazer isso aqui, tranquilo, que cabe, né? Cabe naquilo que você consegue fazer. Tem algumas coisas que são básicas na rotina. Então, você tem que ter um protetor legal, você tem que ter um sabonete para sua pele, o hidratante, né? E o resto, a gente vai adequando a rotina de cada um. Não adianta eu chegar aqui e passar para você uma lista de 7 produtos para você usar de manhã, fica lá, ó. Porque eu sei que você não vai fazer. Então, é o quê? Você jogar dinheiro fora. Sim. Né? Então, a gente vai adequando a rotina. Não dá pra eu pedir pra mãe de um recém-nascido ficar lá fazendo meia hora de skincare. Sim. Então, a rotina, ela vai adequar com cada pessoa. Até que depois que você criou um costume, né? Ou aquele hábito, a gente consegue ir acrescentando. Bota um tônico aqui, uma vitamina C ali. Mas isso é pessoal, né? Já são itens que não são essenciais. Sim, ótimo. Então, o que eu quero que a gente deixe, né, como informação é de que o melasma, ele não tem cura, você consegue amenizar, mas não ele vai desaparecer por completo, tipo, tô livre. Nunca mais voltei, sumiu. Sim. A gente tem outras opções, hoje em dia a gente tem até lasers também, que tem uma boa resposta para melasma. Dá aquela melhorada, mas que vai sumir por completo e nunca mais vai voltar, não dá pra gente dizer. Seria propaganda enganosa. Sim, propaganda enganosa a gente não quer, até porque a gente já gasta dinheiro e gasta mais dinheiro. Não é? E sendo enganada é ruim. Aí não dá. Agora vamos lá, rapidinho, pra gente finalizar. Umas perguntinhas bem rapidinho. Por que meu botox não dura tempo? Muito tempo, gente. Por quê? Ai, Deus. Podia durar mais, né? Então, depende muito do organismo de pessoa para pessoa. Então, o atleta que tem metabolismo muito acelerado, geralmente dura menos. Quem tem uma mímica muito expressiva, tende a durar menos. O processo de envelhecimento, você tem um aumento da flacidez, tende a às vezes, durar um pouquinho menos também. Então, isso vai acabar influenciando. Tá. Uma perguntinha polêmica. Quem perde a mão? O profissional ou o paciente? Nossa. Te peguei, né? Essa é complicada. Eu acho que são os dois. Os dois, né? Não dá pra botar a responsabilidade em um só. Mas eu acho que cabe ao profissional observar, olha, acho que aqui já chegou ao limite. Então, tem situações que eu falo, eu não vou fazer. Eu acho que tá legal. Acho que passando aqui vai ficar exagerado.
Então, mas você tem que observar, assim, o perfil do profissional que você tá. Sim. Porque você olhando o perfil, você vai saber, olha, esse daqui é o perfil que eu gosto também. Né? Mais natural. Sim. Por que os procedimentos são caros? Geralmente, assim, o custo do produto é caro. Então, o valor da toxina, o valor de um Sculptra é caro. Então, acaba embutindo no resultado final, né? Também acho, gente. Não, isso aí todo mundo fala, né? Ai, nossa, mas caramba, eu vou fazer até quando? Porque é caro e tal. Enfim, a gente vai fazendo, a gente vai parcelando, a gente vai fazendo. A gente vai vendo o resultado, né? Vai vendo o resultado, vai tendo um envelhecimento e tal. Mas o produto já vem caro, né? E aí, infelizmente, é isso. A gente parcela suaves prestações. E no meu caso, é recomendado um transplante de face? Oh, meu Deus, parece. É isso, gente. Ficamos por aqui. Não, fala. Antes. Ai. Geralmente, quando eu vejo o podcast, as pessoas que vão levam um presente pro convidado. Né? Pro convidado não, pro gente, arrasou, porque foi a primeira vez. Trouxe um protetor. Meu Deus, amo. Obrigada, gente. Isso aqui eu quase bebo. Um protetor pra pele com manchas. Sim, arrasou, tá? Eu amo porque eu uso dessa marca que você me aconselha. Ai, gente, obrigada. Eu vou te dar um abraço. Você é tão fofinha, tá vendo? Ela é uma boneca fofinha. É porque não tem aquelas bonecas porcelana? Toda vez que eu te vejo, eu vejo a boneca porcelana. Sério? Aquelas, minha avó tem, tá? A minha avó tem umas bonequinhas porcelana. Então é isso. Muito obrigada. Deixa seu @. @doutora.camila Pedruzzi. Excelente, tá? É minha dermato, excelente, adoro, tá? Preciso voltar, que eu vou cagar caindo. Então é isso, gente, pra vocês, curta, compartilhe, tamo junto. Beijo, Obrigada. tchauzinho. Tchau, tchau.